A divisão do trabalho como conhecemos atualmente não passava de uma ideia que veio depois da metade do século XVIII, defendida por uma obra que ficaria conhecida em todo o mundo como A Riqueza das Nações. Para o economista escocês Adam Smith, todo indivíduo trabalha no sentido de fazer com que o rendimento da sociedade seja o maior possível. Taylorismo. O que é o Taylorismo? Suas características, seu sistema de organização industrial, objetivo. Taylorismo, ou administração científica, é um sistema de organização industrial criado pelo engenheiro mecânico e economista norte-americano Frederick Winslow Taylor, no final do século XIX. A principal característica desse sistema é a organização e divisão de tarefas dentro de uma empresa com o objetivo de obter o máximo de rendimento e eficiência com o mínimo de tempo de atividade. As suas principais características são especialização do trabalhador, treinamento e preparação dos trabalhadores de acordo com as suas qualificações apresentadas, divisão das tarefas de trabalho dentro de uma empresa, implantação de melhorias nas condições e ambiente de trabalho, dentre outros aspectos, de uma empresa que visa lucros, sendo principal característica o uso de método padronizado para reduzir custos e aumentar a sua produtividade. Fordismo. O que é o Fordismo? Suas características, sistema de produção. Fordismo é um sistema de produção criado pelo empresário norte-americano Henry Ford, cuja a principal característica é a fabricação em massa. Henry Ford criou este sistema em 1914 para sua indústria de automóveis, projetando um sistema baseado numa linha de montagem. O objetivo principal desse sistema era reduzir ao máximo os custos de produção e assim baratear o produto, podendo vender para o maior número possível de consumidores. Desta forma, nesse sistema de produção, uma esteira rolante conduzia o produto, no caso da Ford, os seus automóveis, e cada funcionário executava uma pequena etapa. Logo, os funcionários não precisavam sair do seu local de trabalho, resultando numa maior velocidade de produção. Uma curiosidade do Fordismo é que ele foi o sistema de produção que mais se desenvolveu no século XX, sendo responsável pela produção em massa de mercadoria das mais diversas espécies. Infelizmente, o Fordismo entrou em declínio em 1980, pois o sistema não muito novo, mas reconhecido apenas agora, entra na época, chamado Toyotismo. Toyotismo. O que é o Toyotismo? Suas características, sistema de produção, economia. Toyotismo é um sistema de organização voltado para a produção de mercadorias, criado no Japão após a Segunda Guerra Mundial pelo engenheiro chinês Taishi Onoho, cujos seus pais eram japoneses. O sistema foi aplicado na fábrica da Toyota. O Toyotismo espalhou-se a partir da década de 1960. Suas principais características são mão de obra multifuncional e bem qualificada. Os trabalhadores são educados, treinados e qualificados para conhecer todos os processos de produção. Sistema flexível de mecanização, ou seja, voltado somente para a produção do necessário, evitando ao máximo o excedente. Aplicação do sistema just-in-time, ou seja, produzir somente o necessário, no tempo necessário e na quantidade necessária, de onde as mercadorias acabam não se acumulando dentro da fábrica. Elas são entregues conforme a demanda. Volvismo. O que é o volvismo? Suas características e qual o resultado na sociedade? O volvismo foi criado por Emmett Tchavenko, engenheiro da Volvo nos anos 60. Surgiu como resultado de várias inovações conjuntamente postas em prática, com a particularidade da participação constante dos trabalhadores. As exigências do mercado competitivo forjaram melhorias, mas o que fez diferença no caso da Volvo foram claramente características particulares da sociedade sueca. Uma forte característica do volvismo é que, em linhas gerais, a indústria sueca é caracterizada endogenamente pelo seu altíssimo grau de informatização e automação, e exogenamente pela forte presença de sindicatos trabalhistas e mão de obra altamente qualificada. A grande diferença de todos é que o volvismo lida com mudanças estruturais. Nessa linha, o operário tem um papel completamente diferente daquele que tem no Fordismo, e ainda mais importante que tem no Toyotismo. Aqui ele é quem dita o ritmo das máquinas, conhece todas as etapas de produção e é constantemente reciclado e participa,
através do projeto Sindicatos de Decisão no processo de montagem da planta da fábrica.